Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. A UFJF vai oferecer 1.337 vagas em 57 opções de cursos que estão divididos entre Juiz de Fora e Governador Valadares através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2018. O site já está aberto para análise das vagas e também já está publicado na íntegra o termo de adesão. Sim, vamos explicar então para as pessoas, para que elas entendam o que é esse sistema, né? O SISU é um sistema de seleção unificada que, no nosso caso, a gente utiliza as notas do Enem para essa forma de ingresso. A Universidade Federal de Juiz de Fora tem 50% das suas vagas dessa edição de 2018, 50% entrada pelo SISU e 50% pelo PISM. Então, a nota do Enem é que vai selecionar o candidato para essas vagas. Esse número de vagas é para o campus de Juiz de Fora e para Governador Valadares no primeiro semestre. Mais para frente a gente tem a chamada para o segundo semestre também pelo SISU. Uhum. Eu sou um aluno, fiz o Enem no final do ano passado. Sim. Isso. É isso mesmo. E aí então... E foi bem na prova? Vou dizer que sim, cara. E aí a gente então vai fazer a inscrição e lá eu vou, quando entrar no site, eu vou ter acesso aos meus dados, vou ter que preencher um cadastro, preencher o curso que eu quero e aí participar da seleção, é isso? Exatamente. E aí, através da sua pontuação, você pode ranquear como é que está o seu posicionamento nessa ou naquela instituição, nesse ou naquele curso. Então, durante os dias que é possível fazer essa consulta, o candidato pode optar diversas vezes. Ele pode entrar e fazer uma alteração na medida, porque o sistema, uma vez por dia, ele vai sendo rodado, né? Ele vai sendo atualizado. Então, ele pode perceber o posicionamento dele, que antes era ruim numa determinada instituição, mais à frente ele pode ficar melhor ou vice-versa. Então, ele tem, durante esse período, do dia 29 ao dia 1º de fevereiro, ele pode fazer uma consulta e verificar em que classificação ele fica melhor e optar. Essa flexibilidade, então, de ele escolher o curso acontece a todo momento até o dia 1º de fevereiro? Até o dia 1º. Aí, meia-noite encerra? Meia-noite, às 23h59 encerra. Ele não pode deixar de fazer essa primeira etapa. É obrigatória, e em seguida ele vai ter o resultado. Então, no dia 2 de fevereiro, ele tem um resultado de como ficou o posicionamento dele, né, para onde ele ficou mesmo, finalizou a interesse, porque aí é chamado de interesse, de consulta de interesse, mas é uma fase obrigatória. E aí, em seguida, já começam as instituições a chamar para matrícula, que acontece do dia 5 ao dia 7 de fevereiro. E essas são as chamadas regulares, né? Mas sim, ainda existem outras formas, depois o aluno continua sendo chamado à medida que as vagas não forem... Sim, na mesma época que ele tem a possibilidade de matrícula, ele já pode também fazer a inscrição dele, quando ele tiver a notícia, nessa ele não ficou bem posicionado, ele pode se candidatar na lista de espera, que também é uma inscrição obrigatória, caso ele queira entrar em espera em uma outra instituição. Uhum. Isso acontece muito porque os alunos eles podem se inscrever em 2 cursos, né, em faculdades distintas. Sim. Aí ele pode trocar e aquela vaga acabar sobrando, né, entre sim, aspas. Essa possibilidade gera uma série de vagas ociosas em diversas instituições no país como um todo. Então tem a chamada depois, a primeira chamada é a chamada regular, e aí entram aqueles ingressantes, né, que foram selecionados, e aí tem a chamada lista de espera, em que acontecem várias chamadas depois. Elas acontecem, no caso do SISU, até o dia 30 de abril. Uhum. Existe possibilidade de empate, Maria Carmen? De 2 candidatos querendo a mesma vaga? E nesse caso, como é que existe essa possibilidade?
Não, acredito que não. Acredito que não, porque tem uma série de critérios que vão... Então, a nota pode até ser igual, né? Mas aí os outros critérios. Aí tem os outros critérios, né? Que tem de desempate, que aí estão previstos nos editais. Bem justo. Mas é que eu falo, tem aqueles cursos mais procurados que devem ser na medicina, direito, odontologia, não é isso? Psicologia psicologia também tem aumentado bastante o interesse. Mas eu acho bom alertar os estudantes, que eu passei por essa fase também. Então eu cheguei a tentar economia, direito e educação física. Depois eu optei por direito. Eu acho que eu fiz a melhor escolha. Mas é importante alertar porque às vezes não passou num curso. Aí teve um outro curso ocioso e tem vaga. O aluno deixa de fazer o curso para o qual está vocacionado e vai para o outro, e ele acaba não sendo feliz naquele curso. Então eu acho que essa orientação vocacional também é realmente muito importante, que a pessoa persiga. Se não deu para entrar agora, entra depois. Eu estou dizendo isso por experiência própria, sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. A pior coisa é você fazer um curso e frustrar, ou você está no meio, tranca, perde tempo, perde dinheiro, né? E você não vai. Então eu acho que essa orientação é muito importante. Tem alguma coisa que a universidade faz nesse especificamente, ou simplesmente os exames lá e tem opção aqui, tem opção lá, e como é que é a recomendação que vocês dão para essa orientação vocacional? Obrigatório, né, o pensamento de que o candidato opte por aquilo que ele tem mais aproximação, mais afinidade, né? Essa questão das vagas é uma etapa do processo, mas tem toda uma construção que é feita antes dele se conhecer e tal. A universidade, a UFJF, criou já há algum tempo os bacharelados interdisciplinares, em que é possível, o candidato ele entra numa área comum de conhecimento, na área de humanos, ou na área de exatas, ou de artes, ele faz uma série de disciplinas que são chamadas disciplinas do tronco comum daquela área. E ali ele tem a opção primeiro ciclo, que a gente chama de opção primeiro ciclo. Em seguida, depois de algum tempo, cada curso desses tem um período, ele opta por essa ou aquela atividade, né, por esse ou aquele curso, a partir daquela área que ele cursou básica. Então, ele poderá optar depois por cursos como a psicologia ou como a filosofia. Ele fará essa opção num segundo momento, em que ele já está mais amadurecido, já tem uma construção teórica comum a todos os outros. Então, essa foi uma possibilidade que a universidade criou para que haja esse ajuste, né? Nessas áreas aí é que a gente criou essa oportunidade. Então, acho que o importante mesmo é se conhecer e pensar aquilo que tem, né? Qual é a profissão, que é aquela que você vai exercer, pelo menos a gente acredita que seja assim. Nada impede que você faça uma mudança depois, mas o interessante é já entrar e pensando naquela carreira que você pretende ter pela vida fora. É verdade. E assim, é um momento de muita dúvida dos alunos mesmo, né? Porque geralmente entram na faculdade muito novos, isso aconteceu comigo, acontece com a grande maioria, acaba que na prática a vivência é muito diferente. Mas uma coisa legal é que a pessoa que já está fazendo faculdade, ela não está excluída desse processo. Se ela quiser fazer o Enem e tentar a vaga no SISU, mesmo já estando matriculado, ela pode, né? Pode. E também pode, vamos supor, se ele é um aluno de engenharia, por exemplo, e ele não está muito satisfeito com as suas notas, aí ele pode entrar de novo no curso de engenharia e atualizar essas notas. Alguns fazem isso. Ele fazem mesmo. Faz, né, uma nova prova, faz um novo Enem e aí se classifica de uma maneira diferenciada e ele melhora o IRA dele, né, que é o índice de rendimento acadêmico. Também isso acontece. Mas aí, estando matriculado, não impede do aluno se desistir do curso, se quer tentar novamente fazer as provas. Sim, só que ele pode optar novamente, fazer um novo processo seletivo. Mas ele nunca poderá ter duas matrículas ativas na instituição federal. Sim. Ele sempre terá que... A última opção é a que vale. Então, ele pode
tendo tido um bom resultado num novo processo seletivo, ele pode mudar de curso a partir dessa seleção. Não é uma transferência, não é uma mudança, usando essa seleção que ele fez novamente. Perfeito. Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Então, já tem 54. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Lembrando que você pode participar com a gente aqui na mesa de debates. É só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 98892-4905. Leonardo do Alto Grajaú quer saber se dentro do SISU tem a questão das cotas também. Sim, a gente tem, tanto pelo PISB quanto pelo SISU, o ingresso se dá por 9 cotas, 9 grupos. Um deles é o de ampla concorrência, que é, para todos, e os outros 8 são grupos destinados a ações afirmativas. Todos eles são pelo ingresso, o ingresso se dá para egressos de escola pública, aqueles que estudaram integralmente o ensino médio na escola pública, e aí a gente tem os grupos que associam a renda, a questão de autodeclaração, preto, pardo, indígena, e as pessoas com deficiência. Sobre essa questão das cotas, da autodeclaração, porque a questão econômica você tem um critério objetivo para poder considerar ou não a cota. Mas a questão da autoafirmação é sempre um problema. Quer dizer, como que a universidade tem lidado com possíveis fraudes, ou possíveis autodeclarações que não possam condizer com a realidade. Esse é um assunto que está em amplo debate no país como um todo. E aqui na instituição não deixa de acontecer o mesmo, Nós criamos comissões ao longo do ano, porque existem, em alguns momentos, algumas informações de que algum candidato não caberia ter se candidatado por aquele grupo. Então a gente montou comissões que têm feito estudos, utilizando inclusive pessoas da sociedade que já trabalham com a questão de raça, a política inclusiva. A gente tem caminhado nisso, no sentido de tentar cada vez mais evitar esse tipo e dar a quem tem direito mesmo àquela vaga. Para o telespectador poder entender bem, porque existe uma restrição, o Estado classificar o que a pessoa é. Isso já foi feito lá no início do século passado e não faz nenhum sentido, mas de alguma maneira, quer dizer, essas políticas afirmativas, elas são importantes, elas são fundamentais para a universidade, mas isso pode gerar algum problema na medida em que o indivíduo não faz a declaração adequada, o controle é complicado, porque é uma questão, como você mesmo disse, se um dado econômico, o salário, a renda, é possível, a própria deficiência, a gente tem uma comissão que analisa também com profissionais que atuam na área, que tem expertise, que tem pesquisa, mas a questão da autodeclaração, ela ainda é um desafio importante. O que nós temos feito, e a gente percebe nas diversas áreas do país, o que tem sido feito é um estudo mais aprofundado sobre isso, porque a gente, se por um lado tem esse cuidado que tem que ter para fazer a reserva, você também não pode fazer uma indicação dessa ou daquela maneira. Mas o que as instituições têm feito, e aqui também, nós estamos com comissões que têm aprofundado isso e feito um controle maior, um cuidado com essa área para aqueles, tanto os grupos que têm a ver com renda, com deficiência e com autodeclaração. A gente tem tido esse zelo para evitar as fraudes, porque realmente acontece, embora não seja correto, acontece. Eu acredito que muitas das mazelas sociais que a gente discute aqui, ou que a gente vê por aí, vem da educação. E a educação, ela tem a capacidade realmente de transformar muita vida. A gente vê pessoas com condições muito adversas e após passar por um período de uma faculdade, aquela pessoa começa a ter outros caminhos na vida,
É amplo isso, assim, o pessoal da cidade pequena vem, ele consegue competir com o pessoal que já tem uma capacidade melhor. O SISU é bem justo em relação a isso, né? Eu penso que essas ações afirmativas, na medida que se faz uma reserva de vaga para essas pessoas, né, que têm uma vulnerabilidade maior, ela é uma ideia, a filosofia é de ampliar o acesso para essas pessoas. Ao mesmo tempo, cria dentro da instituição uma condição de se conviver com a diversidade, respeitando o outro, auxiliando o outro. Então, é um ganho nos dois aspectos. A pessoa ganha ela tem uma contribuição, né, por conta de dar a ela igualdade na concorrência, mas também o outro, aquele que entra pela ampla concorrência, ele tem a oportunidade de crescer como ser humano, com esse cuidado, né, com o colega e conhecer a diversidade, porque se não fosse essa oportunidade, talvez ele nem viesse a se dar conta, né, das dificuldades que existem nessas esferas. Ainda nessa questão das cotas, existe algum acompanhamento sobre resultado? Há diferenças de resultado? Olha, a gente tem feito alguns estudos sobre isso, ainda eles estão necessitando de aprofundamento, mas a gente tem percebido que não tem tanta diferença, não. O desempenho do aluno não tem tanta diferença. E a gente tem também como desafio criar condições não só de acesso, né? A gente montou essas comissões de ingresso, de análise, etc., mas a gente tem também o desafio da permanência e de dar boas condições para o desempenho acadêmico. Mas a gente não percebe tanta diferença assim por conta entre um discente oriundo desses grupos dos outros. Essa classificação dos cursos aí, tem curso diurno, curso noturno, né? E muitos pode passar, ser aprovado lá pelo teste de conhecimento e não poder frequentar de manhã e só à noite ou vice-versa. Como é que é feita essa classificação? Qual o critério adotado para o aluno estudar durante o dia e o outro noturno? Como é que é feita essa reserva de vaga? Não, a opção é dele. Ele que opta por um curso noturno ou então, diurno. Na hora da inscrição, na hora da inscrição, ele opta o curso que ele quer e o horário que ele pretende estudar, naqueles cursos que tem opção noturna também. É uma opção que o próprio aluno faz. Então, ele já se espera que ele se submeta a uma inscrição para o horário que ele vai poder estudar. Mas depois que ele fez o teste, se ele quiser reverter isso aí, mudar de curso, ele tem chance de mudar ou não? Tem, mas a chance não é muito fácil, não. É só quando há editais de vagas ociosas é que ele pode se candidatar ou fazer um novo processo seletivo. Entendi. Não existe transferência de um curso para outro, independente dessas duas formas de ingresso, não. Pró-reitora, muito já se discutiu a respeito do Enem, né, do Exame Nacional, e eu queria saber a sua opinião como educadora a respeito desse sistema de seleção unificada. Você acha que ele é justo para os alunos que estão em níveis tão diferentes de ensino, a questão do tamanho da prova, da dificuldade? Na verdade é um desafio, né, porque a gente tem nas diversas regiões do país situações diversas, né, de aprendizado e de formação mesmo. Então, é um sistema que, nessa maneira, a seleção ela é unificada, né, então ela é o mesmo exame. Mas, por um lado, existe isso, mas ao mesmo tempo ele tem condição de optar por cursos mais acessíveis, né, de acordo com a pontuação que ele consegue, etc. Então, agora, nós temos também na UFJF um ingresso pelo PISB, que aí é um procedimento um pouco diferente desse. Que acontece de que forma?
ele acontece, ele é seriado, né? Então o estudante do segundo grau, do ensino médio, ele faz a seleção. Começa o processo, né? Começa o processo do primeiro ano, no segundo e no terceiro ele vai acumulando aquela pontuação. Então ele vai tendo uma média de pontos e é uma seleção que fica mais, embora ele tenha possibilidade, né, um aluno do Nordeste possa fazer, mas a maior parte fica mais regional mesmo. Uhum. E o interessante é que a matéria, como é seriado, né, corresponde ao ano de ensino. Sim. A primeira etapa corresponde às matérias do primeiro ano. Isso também não impede que o aluno, mesmo fazendo o PISM, ele tente o SISU depois. Ele pode fazer um e outro. A opção é possível nas duas condições. Ele pode, agora, por exemplo, aqueles que fizeram o Enem, podem também ter tentado pelo PISM o ingresso. E sobre o ponto de corte? O que você tem para falar sobre o ponto de corte? Isso varia muito, né? Depende exatamente da opção dos candidatos do país em todo, né? Se interessarem por essa instituição ou por aquela. Então, isso varia, o ponto de corte a cada ano vai modificar. Do número, depende também do número de inscrição também, né? Do número de inscrição. Aquela lei da oferta quanto mais candidato para uma vaga, é mais alto. Assim, aqueles cursos mais concorridos, o ponto de corte é mais alto, né? E vice-versa. Bom, o nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação da senhora, que esclareceu muito sobre esse sistema. Muito obrigado também, Cristiano. Debatedores, até semana que vem. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã, como todos os dias. E também tem a reprise do nosso programa hoje, às 6 horas da tarde, além de você poder acompanhar a qualquer momento essa e outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube. Tem também o aplicativo do Diário Regional, que você pode baixar gratuitamente no seu celular para ficar por dentro dos programas aqui da nossa mesa de debates, a programação também da Rádio Prêmio e as notícias do Diário Regional. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.